Essa história vai te surpreender. Já segue o canal e curte o vídeo para me ajudar a trazer mais contos assim. O que será que acontece agora? Vamos descobrir. No bairro rural de Santa Esperança, tinha uma casa que todo mundo evitava. Pintura descascada, janelas tortas, telhado que parecia morder o céu. Só que o problema dela não era por fora. Era por dentro. A história quem conta é Marina, 32 anos, professora, recém-chegada à cidade. Ela alugou a casa porque estava barata demais. E, como toda pessoa prática, achou que o povo da região só tinha superstição demais e coragem de menos. Até a primeira noite. Marina estava desfazendo caixas na sala, já quase madrugada, quando ouviu um toque seco vindo do corredor. Som de madeira. Som de porta. Mas ela não tinha mexido no corredor. Foi olhar. A porta do quarto do fundo, a única que ela nem tinha tocado, estava entreaberta. Deve ter sido corrente de ar, murmurou. Só que não havia vento. Não naquela noite abafada. No dia seguinte, Marina resolveu arrumar o quarto. Era pequeno. Ridiculamente pequeno. Parecia mais um depósito que um cômodo. Só cabia uma cama de solteiro e olhe lá. Ela olhou e disse: amanhã arrumo. Hoje, não. Mas enquanto fechava a porta, algo chamou a atenção. O quarto cheirava, frio. Cheiro de pedra molhada. De parede velha. Cheiro de lugar que nunca vê sol. Deixou pra lá. Na quarta-feira, Marina acordou cedo e decidiu finalmente medir o quarto para colocar uns móveis. Quando abriu a porta, travou. O quarto estava maior. Não muito. 1 centímetros. Mas maior. As paredes estavam um pouco mais distantes. Ela piscou várias vezes. Medida errada? Cansaço? Impressão? Ela puxou o celular, abriu o aplicativo de medir. E sim, o quarto tinha alguns centímetros a mais do que na noite anterior. Deve ser erro de leitura, disse para si mesma. Mas lá no fundo, bem no fundo, ela sabia que não era. Marina tentou ignorar. Mas ignorar coisa estranha é igual ignorar farpa. Quanto mais ignora, mais incomoda. Às 2 da manhã, acordou com um som vindo do corredor. Som baixo, grave, como se madeira estivesse cedendo. Ou, esticando. Levantou devagar. Foi até o corredor. A porta do quarto do fundo estava aberta de novo. Deve ser a madeira, sussurrou. Mas a casa inteira estava silenciosa demais. Dela veio o impulso idiota que todo protagonista de história de terror tem. Ela entrou no quarto. Agora o quarto estava maior de verdade. Não era mais impressão. O quarto tinha ficado pelo menos 1 metro maior para cada lado. E no canto, onde antes havia parede lisa, agora havia algo como um sulco, uma fissura vertical, fina, mas perceptível. Parecia uma boca fechada de parede. Marina tocou. A parede estava morna. Não deveria. As paredes do resto da casa estavam frias. Naquele instante, um arrepio subiu tão rápido pela espinha que ela quase perdeu o equilíbrio. Ela saiu do quarto e fechou a porta com força. Depois moveu um armário pesado e empurrou contra a porta. Amanhã falo com o proprietário, disse, tremendo. Mas no fundo, já sabia. Aquele quarto não queria ser fechado. No dia seguinte, Marina acordou e foi checar se o armário ainda estava ali. O armário estava do outro lado do corredor. Como se alguém tivesse empurrado com força absurda. E a porta do quarto estava aberta. Lá dentro. O quarto agora tinha tamanho de sala. As paredes pareciam infladas, como pulmões. E no canto, onde estava a fissura, agora havia algo maior. Algo que parecia uma porta, mas sem maçaneta. Uma porta sem moldura, sem madeira. Só um recorte de parede que não deveria estar ali. Marina deu 2 passos para trás. A casa estava crescendo. Por dentro. E estava crescendo sozinha. Naquela noite, ela ouviu pela primeira vez. Um som vindo do quarto. Som baixo, repetitivo. Como se alguém estivesse arrastando algo pesado no chão. Ou, como se algo estivesse respirando dentro da parede. Marina trancou-se no quarto principal, encostou a cama na porta e rezou como não fazia desde criança. Em algum momento da madrugada, o som parou. Mas o silêncio ficou ainda pior. Na quarta noite, às 3h17. Um tuk-tuk-tuk suave começou na parede do quarto dela. Lado de dentro. Atrás da cabeceira. Marina levantou gelada, suando frio. Olhando bem, dava para ver um calombo, como se a parede estivesse empurrando para fora, formando um volume humano. Ela correu para fora, sem olhar para trás.
E então ouviu o que nunca deveria ter ouvido. Volta. A voz veio do corredor. Baixa. Feminina. Mas sem emoção. Uma voz seca, cortada, como se estivesse aprendendo a falar. Marina parou na porta da sala, sem ar. A voz repetiu. Volta, aqui. A porta do quarto do fundo fez um estalo enorme. Parecia arrebentar por dentro. E então, ela abriu. Devagar. Milimetricamente. A porta-sombra dentro do quarto, aquela fissura, agora estava totalmente aberta. E atrás dela, não havia um cômodo. Não havia móveis. Não havia chão. Havia escuridão viva, profunda, como se a casa tivesse engolido o próprio espaço. Algo se mexeu lá dentro. Um tropeço. Um arrastar. Um respirar longo e fino. Marina saiu correndo. Pegou a chave do carro. Foi até a porta da frente. Mas quando girou a maçaneta, a porta não abriu. A madeira estava quente. Pulsando. Respirando. Ela correu pelos fundos. Arrombou a janela da cozinha com um chute. Pulou no jardim, arranhando os braços. Quando caiu do lado de fora, olhou para trás. A casa não estava igual. As janelas pareciam mais estreitas. O telhado estava mais alto. A estrutura estava maior. Como se a casa estivesse se levantando. E aí, pela última vez, ela ouviu. Volta, Marina. Só falta você. Ela correu sem olhar para trás. Marina se mudou para outra cidade no dia seguinte. Nunca mais voltou para Santa Esperança. A casa ficou vazia meses, mas continuou crescendo. Tanto que, quando o dono foi vistoriar, disse que os cômodos estavam desproporcionais e que a estrutura parecia distorcida. Hoje, quem mora lá jura ouvir passos dentro das paredes. E dizem que, à noite, a casa faz um som baixo, um som de gente respirando. E que, de vez em quando, a porta do quarto do fundo se abre. Mesma hora. Toda quarta-feira. 3h17.